Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é motivo de alegria concluir a lição dessa semana com o assunto, como já falei para vocês, que mexe muito com as nossas pesquisas, as nossas consultas. E eu quero agradecer muito a Deus pela participação que nós temos tido de forma especial com a igreja do nosso distrito, né, da qual fazemos parte. Eu queria agradecer de forma muito carinhosa pela Igreja de Dois Unidos, né? Ontem nós recebemos alguns comentários e, como pregamos na igreja na semana passada, recebemos ali muito calor humano das pessoas. Isso é muito gratificante. E para mim, irmãos, eu confesso que eu fico satisfeito por sentir que estou no caminho certo. Não tem coisa melhor do que você gastar tempo com leitura da Bíblia, pesquisando, estudando. Isso não só edifica o nosso ser, mas nos aproxima cada vez mais de Deus. E isenta, né, como a irmã, inclusive de lá da igreja mesmo, vou até mencionar o seu nome, irmã Marinilza, perdoe, está mencionando aqui o seu nome, não gosto de estar falando das pessoas, mas assim, ela fez um comentário dizendo assim: Abel, quando a gente está estudando e pesquisando, a gente não tem tempo para pecar. Irmã, a senhora está certa, viu? É assim que acontece mesmo. Quando a mente está envolvida com aquilo que é sagrado, com aquilo que é edificante, o nosso ser e a nossa mente, ele se eleva para mais perto de Deus. E para mim eu fico muito feliz, não só no trabalho que estamos fazendo, mas ver o resultado nas pessoas. Eu quero falar com vocês depois sobre isso, no final da lição de hoje. Olha só, nesse aspecto, eu falei para vocês ontem que iria contextualizar o que estava na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala no capítulo 4, e o verso 13 ao verso 18. Ali, irmãos, naquele contexto, eu vou fazer aqui, dá até um spoiler, né? Porque a lição 8 desse trimestre, no dia 16 de novembro, ela vai falar sobre esse assunto. E com certeza iremos esmiuçar mais. Eu confesso que depois que eu falei aquilo ontem, eu disse, puxa vida, eu tenho certeza que o doutor Alberto Tim, o autor da lição de Escola Sabatina, ele vai nos trazer luz sobre esse assunto. Eu não tinha dúvida disso. E então eu folheando a lição, acabei encontrando. Mas enfim, já que eu falei ontem, né, para não ficar uma palavra sem ser cumprida, eu vou então levar em consideração. Aquele momento, irmãos, quando Paulo escreveu a carta, há um comentário inspirado do livro Grande Conflito que descreve que naquele momento Paulo estava escrevendo a sua carta para pessoas que estavam voltando. Ele tomou conhecimento de que eles estavam enterrando seus entes queridos e naquele funeral ele mandou escrever daquela maneira para trazer-lhes esperança. E eu quero ler com vocês o livro Grande Conflito. O título é A Esperança que Infunde Alegria. Não sei como é que vai estar na versão nova, né? Porque o Grande Conflito mudou. Mas eu vou dizer para vocês aqui o capítulo para com que você possa encontrar com mais precisão. É o capítulo 17, tá? No livro antigo, a página 302 diz assim, ó: quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem seus queridos que haviam esperado viver para testemunharem a vida de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição, a incorrer por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgirão e, juntamente com os vivos, seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim, disse ele, estaremos para sempre com o Senhor. E no final o texto ele fala assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse, irmãos, era um conselho que Paulo estava dando. Então, o que Paulo escreveu no capítulo 4, de 13 a 18, era para validar o que eles deveriam ter esperança. A gente vai esmiuçar melhor esse assunto quando estudamos a lição, tá? Só para vocês entenderem, Paulo escreveu essa carta a pessoas que estavam enlutadas, perdendo seus entes queridos, e agora trouxe a esperança. Lembrando que ele começa a sua carta, nesse verso 13, dizendo assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Quem seriam esses demais que não têm esperança? Qual era a esperança que tinham os tessalonicenses, das quais Paulo refutou com a esperança da ressurreição? E uma outra coisa, eu vou deixar aqui só vocês com água na boca, para com que quando formos estudar o assunto a gente esmiuçar melhor. Paulo diz no final desse texto, que o que me chama a atenção, é que ele pede para com que sejam consolados com essas palavras. Nenhuma pessoa, irmãos, pode ser consolada que quando perde seu ente querido, está na glória, está vivendo em uma outra esfera de vida, está agora vivendo em paz. É tanto que o autor da lição de hoje, ele chega a descrever aqui na lição de sexta-feira, que a morte, não só comparado como sono, como toda a lição fala, mas é aquele sono que se assemelha a uma anestesia quando tomamos de forma geral. Nós estamos descansando e então perdemos ali, de certa forma, os sentidos.
não só de visualização, como também de consciência do que está passando. Claro, não estamos mortos, mas estamos ali à disposição para com que o cirurgião, o médico, faça conosco aquilo que for necessário. E nós só acordaremos depois, sem saber de coisa alguma do que aconteceu conosco no momento que fomos, então, anestesiados. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Para a gente ter uma comparação como seria a morte, na verdade, quando nós dormimos, estamos muito cansados e dormimos, e às vezes marcamos o horário para acordar, acontece que, supõe-se, agora aqui no meu relógio são 7 horas e 15 minutos. Então, nesse horário, eu vou dormir, mas eu tenho que me acordar de 8 horas. Então, eu tenho 45 minutos para dormir. Se o meu sono estiver pesado, eu posso passar até para as 8h15, 8h30. Quando eu me acordo, puxa vida, já passou o tempo? Como assim? É porque no sono profundo a gente não tem noção do que acontece. A gente não sabe, puxa vida, como foi rápido. Só que passou o tempo necessário. Irmãos, na morte não há como uma pessoa que morreu ter consciência do tempo que se passou. É por isso que o autor de Eclesiastes faz menção a essa questão, dando ênfase aqui sobre essa, como é que eu posso dizer assim, sobre esse período que acontece com a pessoa quando morre. Logo entendemos que quando a pessoa de fato está morta, não tem noção. Os vivos, esses sim, esses na verdade sabem o que está acontecendo, mas a pessoa que morre, ela não tem noção do que está acontecendo, a pessoa quando está morta, né? Os vivos ficam naquela consciência, puxa vida, quanto tempo passou, mas os mortos não sabem. Interessante, irmãos, eu queria ler com vocês também o mesmo livro, O Grande Conflito, e olha só, a esperança, eu confesso a vocês que eu não sabia disso, eu acreditava que Martinho Lutero fosse imortalista, mas olha só, existe um comentário de Martinho Lutero que eu achei interessante, ele podia crer dessa forma, mas eu não sabia que ele tinha deixado algo escrito. No livro Grande Conflito, aqui na página 549, Martinho Lutero faz um comentário, e Ellen White cita esse comentário, de um livro que ele escreveu, que era um comentário bíblico do livro de Eclesiastes. E é o texto que nós lemos na lição dessa semana, né? Capítulo 12. Olha só, ele diz o seguinte: a teoria da imortalidade, perdão, aqui quem fala é Ellen White, né? Martinho Lutero vai falar em seguida. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestado do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade. Martinho Lutero classificou-a entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano das decretais. Isso aqui é um livro que ele escreveu chamado O Problema da Imortalidade. Mais adiante, olha o comentário que ele faz no livro de Eclesiastes, e diz assim, ó: comentando as palavras de Salomão no livro de Eclesiastes, de que os mortos não sabem coisa nenhuma, ele chega a dizer: outro passo provando que os mortos não têm sentimento, não há ali, diz o autor, o reformador, deveras ciência, conhecimento, sabedoria. Salomão opinou que os mortos estão a dormir e nada sentem absolutamente, pois os mortos ali jazem, não levando em conta nem dias, nem anos, mas quando despertarem, parecer-lhe-á haver dormido apenas 1 minuto. Esse é o livro chamado Exposição do Livro de Salomão, chamado Eclesiastes, do autor Lutero. Interessante isso aqui. O Lutero escreveu, uma vez que Roma era tão paganizada e cria tanto na imortalidade, como nós lemos, ele trouxe isso do paganismo e foi inserido na religião predominante da época de Lutero. Mas ele foi contra essa questão. Pelo menos aqui é o que está descrito no livro. Mas sabe, irmãos, é como se fosse o seguinte: para todos aqueles que morrem, que descansam o sono da morte, cessou tudo. Quando Cristo ressurgir, ele vai ter o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo pensamento do momento que ele tinha antes de morrer. É como se passasse agora um filme, porque para ele tudo aquilo foi cessado, foi pausado, e agora retorna-se a viver. Mas sabe o que me chama a atenção? É que essa ênfase bíblica nos traz muita esperança. Lembre-se, Paulo fala, né? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A morte, irmãos, de fato é um descanso, como nós lemos, né? Cemitério, significado dormitório. É um momento de pausa, um momento de espere um pouco. E quando Cristo voltar, aí sim, a imortalidade será dada para todos aqueles que em Cristo morrerem, né? Aqueles que morreram em Cristo e ressuscitarem primeiro. A outra ressurreição, após os 1000 anos, não terá chance para coisa alguma. Será uma ressurreição para a execução. Porém, aqui fica o meu apelo: que eu e você possamos levar em consideração o vivermos por Cristo, o vivermos para Cristo. Porque se de fato
formos morrer antes de sua volta, a nossa vida esteja guardada com ele e o nosso fôlego de vida seja devolvido, uma vez que o nosso corpo, hoje, que é corruptível, será revestido, como disse Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 15, da imortalidade. Aquilo que é corruptível será incorruptível, e aquilo que é mortal será imortal. Eu fico muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela sua palavra, pelos seus conselhos. Irmãos, vivamos para isso. Evitemos qualquer coisa que nos faça ser tentados a crermos em imortalidade da alma, como desenhos, filmes, séries, novelas, sabe? Qualquer outra coisa que deturpe essa crença deve ser de fato refutado. Mas agora eu queria fazer aqui um agradecimento muito especial, mas muito especial. Irmãos, ontem eu estava tenso, preocupado com o horário, preocupado com o trabalho, preocupado com muitas coisas. Me permita fazer esse comentário aqui. E eu tenho uma amiga que eu gosto muito, mas eu gosto muito, do Mato Grosso do Sul. E ela é uma pessoa que sempre me aconselha, sempre me orienta, sempre me coloca para cima. E eu vou mencionar o seu nome, tá? É a Lilian. E Lilian é uma pessoa muito especial. E eu amo os seus conselhos, as suas orientações. Isso me regozija, sabe? Me traz muita satisfação. E uma coisa que me chama a atenção, nós temos muitos amigos, irmãos. Quando eu falei para vocês da Igreja de Deus Unidos, né? E tantas outras pessoas, o nosso canal está com quase 500 pessoas. E isso para mim é motivo de agradecimento. Eu agradeço a Deus, agradeço à Igreja de Deus Unidos, agradeço à irmã Lilian, sabe? Tantas pessoas que nos ajudam. E Deus tem feito as coisas fluírem. Eu fico pensando, você tem que falar para a pessoa se inscrever, e tem que falar para a pessoa, como é que se diz, compartilhar, curtir. Isso tem acontecido naturalmente. Claro que é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer esse pedido. Mas eu quero primeiro, acima de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por vocês terem me ajudado e por terem sido tão motivadores, né, em minha vida diante dessa situação, diante de tudo aquilo que acontece. Deus é motivo de ser louvado por todo o sempre, pelo meu filho, né, por também me ajudar bastante aqui, trabalhando com a edição, colocando lá os nomezinhos, inscreva-se, fazer aquela capinha, que embora esteja muito simples, o nosso conteúdo, graças a Deus, tem sido muito proveitoso. Sabe, irmãos, a gente às vezes fica tenso, fica preocupado com o resultado do nosso trabalho, mas eu fico feliz quando eu tomo conhecimento de que pessoas que estão lá do outro lado, que eu nunca tive contato pessoal, que eu nunca soube de sua vida, não a conheço, mas através desses vídeos eu tenho trazido, segundo informações, paz para essas pessoas. Tenho trazido regozijo, conforto, tranquilidade. Deus seja louvado por isso. E é uma irmã muito, sabe, uma irmã de Deus, na verdade. Eu tomei o conhecimento de que ela está com a doença, ela está doente, ela está em uma situação crítica, né, em sua doença, mas me trouxe uma satisfação enorme. Eu chorei muito ontem, quando eu soube de que ela disse que os vídeos que eu tenho publicado têm trazido satisfação, têm trazido paz, que tenham falado ao coração dela sem saber. Eu confesso a vocês que isso para mim é motivo de muita alegria. Se eu, irmãos, parar com 500 pessoas aqui e não crescer mais, mas eu tivesse tendo a certeza de que está tendo resultado para as pessoas que estão assistindo, para mim eu já ganhei tudo. Para mim eu já ganhei tudo que era necessário. Porque não tem coisa melhor do que você ser instrumento de Deus para pessoas que estão do outro lado do mundo, que vocês não conhecem, mas que Deus tem surtido efeito através de pessoas como eu, como tantas outras pessoas que compartilham, que curtem e que se inscrevem no canal. Mas enfim, eu Deus seja louvado pela vida dessa irmã, que Deus continue concedendo a ela saúde, paz e bênçãos em sua vida e que lhe conceda cada dia mais satisfação, que lhe conceda cada dia mais desejo de viver e que com certeza, quando viemos a descansar o sono da morte, nós iremos ter o prazer de não só nos conhecermos, mas estarmos livres da doença do pecado, verdadeiramente extintos de tudo aquilo que nos traz mal. Que Deus, portanto, nos abençoe, que Deus, portanto, nos auxilie e que a sua palavra seja sempre, sempre, irmãos, lâmpada para nossos pés e a guia para o nosso caminho. E possam todos aqueles que nos seguem ver Jesus em nós. Deus abençoe você, um ótimo final de semana. Deus lhe conceda um ótimo sábado e um ótimo culto em sua casa amanhã. E que Deus recompense a sua vida com as bênçãos espirituais todos os dias. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela presença, pelo Teu Espírito e pelo Teu auxílio. Não permita, Pai, com que a Tua palavra seja deixada de lado por qualquer sutileza do inimigo. Que nós possamos levar avante e combater o bom combate com a Tua palavra diante de nós como espada do Espírito e como também aquele que nos escuda dos enganos do inimigo.
perdoa, Senhor, nossos pecados, nos faz termos cada vez mais crença em Tua palavra e que desta forma possamos crescermos e desenvolvermos a fé que o Senhor nos deu. Dá-nos um bom dia, Senhor, e nos perdoa os pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, Deus conceda a você um ótimo dia em sua presença e, como de costume, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal para que eu e você sejamos transmissores das verdades bíblicas para um mundo que perece sem conhecimento. Deus, portanto, nos abençoe. Até o próximo estudo. Até logo.